Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for your word, pela Lord. sua palavra, Senhor. Shall not return void. Ela não voltará vazia. Father, I thank Eu you te agradeço, Pai, that we are que nós somos, becoming estamos nos tornando your a word. sua palavra. Before the foundation of Antes the da world, fundação do mundo, we were spoken, nós fomos falados and we are now e nós somos agora a manifesting manifestação. Christ Cristo in us, em nós, the hope of a glory. esperança da Father, we glória. thank you Pai, nós te agradecemos that que your divine a sua divina, partners os seus in your participantes divine da sua divina nature. natureza. Father, I ask right now Eu te peço agora, that as I speak, assim como eu falo, it'll not be a man, assim que eu liberar, não It'll será not o be homem Shane, falando que vai ser it'll be liberando, you não será o speaking. Shane falando, mas você falando. for this time of revelation, Por esse tempo de for revelação, these times nesse tempo that your word be illuminated, que a sua palavra está sendo iluminada, that they would come que eles venham, que eles possam vir and be released as e rivers serem liberados como of living rios, water. rios de águas vivas. We thank you, Nós te Father, agradecemos, Pai, that we are que nós somos chosen vessels, vasos escolhidos, chosen rocks, rochas escolhidas, chips escolhidas off the old block. e tirada da sua caixa. Thank you, Father. Obrigado, Pai. It's funny because É interessante porque in Brazil you all might not understand no this, Brasil talvez vocês não possam entender isso, but we have a saying: mas nós temos um ditado: when somebody's really like quando alguém alguém gosta de alguém muito in USA, nos Estados Unidos, like como they'll say something, você vai e diz alguma coisa, he's a chip ele é essa expressão chip of, the old block. é como Marlene tem a expressão para isso? In other words, Em outras palavras, essa expressão tirado a piece off the rock. pedaço da rocha. Obrigado. And we say an old block. Nós dizemos essa Like if expressão the son como, por exemplo, o seu filho, is just like the father, assim como o filho é como o he pai. does things Ele faz coisas like his como father, o pai faz, even bad things, até coisas ruins, always being late ou sempre está atrasado, or whatever. ou o que for. They'll say, yeah, he's a chip Aí vão falar assim, esse é off the old block. como um pedaço Now God, da rocha, o the pedaço da Father pedra. himself, the Holy Spirit, Agora Deus, o próprio wants to Pai, make us o próprio Pai quer fazer de nós rocks rochas, from the rock. pedaços da rocha, mas da rocha. And he E Ele can only do that só pode fazer isso if we're in the rock. se nós estivermos na rocha. So Father, we thank Então, you. Pai, nós te agradecemos. Today's A message mensagem de hoje is called é chamada partakers. participantes. And I believe that the Eu Lord acredito que o Senhor, is wanting to take Ele quer nos us. levar. And as I'm going E back uma vez que eu estou retornando to the United States, para os Estados Unidos, you guys need to keep carrying vocês têm on que continuar with the carregando revelation, as revelações with the word, com a palavra, with the things about being the light. com as coisas em Don't go off on some other place. ser a luz. Não vai para outros lugares. Start digging in and Começa a start releasing aprofundar, and going começa a liberar, começa a where He's taking us. ir aonde Ele está nos I think levando. that's another problem. Acredito que esse é outro problema, I think sometimes que muitas das vezes we get human a again. gente começa a se tornar humano Not de that we're novo. not human, Não que a gente não é humano, but where God wants to take mas Deus quer us, nos levar a um lugar. and then we have to go Aí be taken back to a a place gente tem que ser levado de volta a um lugar where He's already taken onde Ele us já nos levou by the revelation, pela revelação, by the unction, pela unção, by the leading of the Holy pelo Spirit. liberar do Espírito Santo. And then we got to go back Aí a gente tem que retornar and pull agora ourselves e nos levar, back out of the world tirar a gente do mundo de when novo, we have no business being. mas aonde part nós of the world. nós não fazemos parte mais do mundo. So there's a time in maturity Então há tempo e a maturidade where you all as onde voices você será como vozes will keep reminding, e keep manterá going. lembrando, relembrando e And continuar I indo. believe all in all we've been doing that in a good way. Acredito que nós estamos fazendo isso de uma boa forma. And that's E why é por isso que the Holy o Spirit Espírito Santo is taking the church está levando a igreja to a place, a um lugar but only those onde somente who have aqueles ears que to têm hear ouvidos para ouvir and have e têm the unction a unção of His voice. da voz dele. Jesus said Jesus through disse, and through, even in the book of Revelation, Ainda no livro de Apocalipse, for those that have, aqueles que têm, I hate when you say
Oh, I sorry. hate when they say Eu apocalypse. odeio quando ele fala Apocalipse. Is there a word for revealing? Tem a palavra, The book yes. of revealing? I'm Revelação. saying this right now. Revelação, ok. In this house, Nessa casa, we don't say apocalypse não vamos falar anymore. apocalipse. Because some religious porque man um homem religioso came and brought veio e that, trouxe isso. and it's been a downward spiral Tem sido algo in this que country. tem espalhado sobre a nação. Why does USA get the better Então vamos revelations falar revelações. and the book of No revealing livro de revelações of Christ? de Cristo. Is that Aleluia. so hard to É do? difícil usar Is it isso? so hard É difícil for us to find para a something's gente not achar right algo que não está in the certo Word of God and just e start? consertar e começar isso Get rid of this e mind. tirar isso If da it's mente. not really lined up with the Spirit Se of não está God, alinhado com o it's Espírito de okay. Deus, tudo bem. He's given you the Porque está te authority dando autoridade to release para liberar what you hear and o que see você está vendo e ouvindo by Christ. em Cristo. We're so bound up by Ainda religious estamos devils presos em demônios that we're religiosos. scared E ainda temos medo to say de something dizer algo that some devil que alguns said to some de religious demônios disseram person para pessoas religiosas and wrote it. e escreveram isso. It is not the book Não é o livro of the end. do fim, It's the book é o livro of the beginning do começo and the end. e do fim. It's the book É o livro of Christ de Cristo being revealed. sendo revelado. It's the book É o livro of the victory da vitória of the saints. dos santos. It's the book É o livro of hope. da esperança. It's the book of victory. É o livro da vitória. It's the book É o livro that gives information que nos dá of informações things that will happen das in the coisas end. que vão acontecer. But it's not Estão the book of acontecendo, Apocalypse. mas não é livro de Apocalipse. It's the É book o livro of that was daquilo que era, and is daquele que é and is to e daquele come. que há de ser. It's the book É o livro of the revelation da revelação of Christ de Cristo in the e a church, igreja in the e world, a in palavra everything e tudo quanto that is que coming, está vindo, but also mas também of the victory da vitória of everything. de todas as Yes, coisas. it's the book of Isso é o those livro daqueles that say que são dizendo, they are part of the world, eles fazem parte do that they'll mundo, take the mark of the mas beast. eles vão receber But that part a mensagem is ou not what we a marca glorify. da besta, mas essa nós não We glorificamos. glorify Nós glorificamos the victory. a vitória. Who we are in Quem Christ. nós somos em Cristo. Aleluia. So if you look up Então, se você olhar the revealing of Christ a revelação in de the Cristo church, e a igreja, you're not gonna você não vai find apocalypse, não vai achar a palavra Apocalipse, because that's just porque isso é apenas a definition. uma definição. So from now on, Então, daqui em we're diante, calling it vamos dizer the book o livro of the de revelation revelações of Jesus de Christ, Jesus Cristo. Aleluias. or the revealing É a revelação of Christ de Cristo and the church, e a igreja, the a manifestation. manifestação All the things in there are the das mysteries coisas God's going to e dos illuminate. mistérios a quais Deus irá iluminar. Today's message is called A mensagem de hoje é chamada Partakers. participantes. Partakers. Participantes. And isn't it great E isso é algo to grande. have your security Não é grande de ter a sua in segurança the Spirit of no God Espírito de Deus and not just in the e letter? não apenas na letra, Because then the devil will porque use the letter to make you senão afraid Satanás vai usar a letra para deixar step você out com medo. and walk on water. Saia daí e ande To nas be águas para você ser That which he says we aquilo are. que ele disse que nós somos. That's all I'm trying to do. É isso que eu estou tentando We're not fazer. trying to be better. Nós estamos tentando ser melhores. We're not trying to be Nós estamos tentando confrontational. estar confrontando. We're just seeing how Estamos the world and vendo the enemy and o religious que o spirits mundo, o espírito religioso e have Satanás, did some o que eles têm things, cavado but God's e feito undoing algumas some coisas. things. Mas Deus está trazendo coisas novas e That's revelando all. coisas novas. É isso. Very simple. É simples assim. Through the same E word. através da mesma palavra, Matthew 14, Mateus 14, 22 22 through 36. a 36. Our definition is partakers. A definição de I can participantes. see over here you're saying participants. Aqui eu vejo em português participantes. But maybe there's also a little bit of difference Talvez there pode ter too. uma diferença aí também do português e do inglês. Partakers Participantes. means No inglês, you're partakers. partaking. Você faz parte. Participant Participante can be defined pode ser definido também
doing it with. em fazer com. So, but remember, Mas partakers lembra means que partaker significa participants. Someone also can be a alguém participant também pode ser of participante something de algo just because they're there. pelo fato de eles estarem lá. But a partaker Mas esse is partaker é connected conectado with com 100%. 100%. Matthew Mateus 14, 14, verse 22. 22. And straightway Jesus constrained his disciples E logo Jesus compeliu seus discípulos to get into the ship a entrar no barco and to go before him e passar diante dele unto the other side. para outro lado, While he sent a multitude away, enquanto ele despedia a multidão. and when he had sent the multitude E away, quando ele despediu da multidão, he went to the ele mountain subiu para o monte apart to pray. para orar à parte. And when the evening E came, vindo à noite, he was there alone. ele estava ali sozinho. But then the ship Então o barco, that he sent porém que ele enviou, is now in the middle of the ocean, está agora no meio halfway to where they were no meio going. do mar. And there was a big storm E havia uma onda with agitada, waves, agitada, for the wind was porque heavy. o vento estava contrário. It was on the fourth watch, Mas estava ali na quarta Of the vigília night. da noite. and Jesus went unto them. E Jesus foi até eles. Jesus was in prayer. Jesus estava orando. He knew. Ele sabia. He probably knew. Ele funny. provavelmente sabia. É He sent interessante porque ele disse para eles. And he went with them Ele foi com into eles. one storm, Numa tempestade, and then he sent them into the storm without him. e ele enviou eles para a tempestade sem ele. How many storms Quantas tempestades does he send us into? ele nos permite ou nos envia So a he passar, can para que então ele possa Show up. aparecer. Show up for us. Aparecer para nosso Or that we proveito. can Ou para que então possamos see the authority that we have. ver a He was autoridade already que there, nós temos. Ele já estava lá, but he was asleep mas ele estava in one em situation. uma situação, ele estava lá e estava dormindo. The other one, when he wasn't there in flesh, A outra, quando ele não estava lá presente na sua carne, he came in the spirit. ele veio em espírito. Was he still in prayer? Então ele ainda estava orando, Was it ele ainda him manifesting? estava manifestando, Right? Because we certo? know Porque nós sabemos that we have these things. que nós temos essas coisas, Because they couldn't make it out. But let's read. porque eles não podiam fazer. Vamos ler. When the disciples saw him walking on the sea, Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, they were troubled. eles perturbaram-se. That's why I'm saying Por isso que eu estou dizendo, it is a spirit. é um espírito. And they cried out in fear. E gritaram de medo. But straightway Jesus spoke unto them, Mas imediatamente Jesus falou para be of eles, good cheer. dizendo: tende bom ânimo, It is I. sou eu. And when he says I, E quando ele fala eu, they didn't even know it was him. eles nem sabiam que era ele. Remember he said, Lembra que ele disse: who do you say that I am? quem você diz que eu sou? And Jesus says that Jesus disse: his name o nome dele, is I am. eu sou. O nome dele é eu And sou. what is I am? Então meu nome é eu sou. I am Eu sou is everything. é todas as coisas. That was one of God's names in the Old Testament. Ali é um nome de Cristo no Velho Jesus was Testamento, the o nome de Deus. manifestation Cristo era a manifestação of the I am. do grande eu sou. So what can't Então o que o everything you need eu in every eu situation, sou e tudo que você in precisa every storm. em toda situação, em cada tempestade, So he says, Então be nós of good dizemos- cheer, it is I. nós dizemos: aqui sou eu, Be not afraid. não tenha medo. He didn't say, hey, remember me. Ele não fala: ei, lembra-te de mim. I'm the guy that was just preaching on the sermon. that Eu sou sent Deus que you." estava pregando lá no Sermão do Monte. He said it was I Ele disse: sou eu also também, because his sheep porque eram ovelhas dele know his voice, right? que ouvem a voz dele. And Peter answered E Pedro respondeu him and said, e Lord, disse: Senhor, because Peter knew his voice. porque Pedro conhecia a voz dele. But he, Mas just ele, like we know his voice. assim como nós conhecemos a voz But in dele, this next sentence, mas a próxima sentença we always question. nós sempre perguntamos, Right? That's certo? the problem. Esse é o problema. When we're always questioning, Nós sempre quando Like me estamos saying questionando, igual a gente está how dizendo can he aqui, mas como eu posso fazer isso? was it voted? I mean, who cares? Mas quem importa? Foi
when we begin to quando question nós começamos a fazer perguntas, what we hear, o que nós ouvimos, we can't really preach with accuracy and authority. nós não podemos pregar então com autoridade. Lord, Senhor, Jesus didn't say, Senhor, Jesus está lá. It's me, the Lord. Sou eu, o Senhor. He said, it's I. Ele disse, sou eu. But Peter knew, Aí Pedro sabia, but then he wasn't confident mas ele in ainda his own. não estava confiante. And Peter had a Não, lot of pride não estava still. certo. Mas So a lot ainda, of times when we have pride, aí ele ainda tinha orgulho ainda. Que muitas vezes quando nós we temos wanna cover orgulho, ourselves. nós queremos cobrir a nós mesmos. just in case, Só, né, I'm wrong. se caso eu estiver errado. that's when we begin to Então aí começa start to waver as well. também a balançar. Because it's not pride, Porque não é orgulho, it's Jesus. é Jesus. And if thou be thou, E aqui ele fala, se és tu, bid Senhor, me to come manda-me ir unto thee on the water. ter contigo sobre as águas. But now he's like, Mas agora ele está assim, well, if that's really him, mas se é ele mesmo, I've seen eu tenho visto everything he can do. todas as coisas que ele pode fazer. I want to be Eu quero estar a partaker um participante, quero ser um participante of what he's doing. daquilo que ele está fazendo. That's why we need to Por isso start que to, nós precisamos think começar and act like. a fazer como, Because they didn't really know if it was him. They just saw, porque eles não sabiam por thought it certo was the Spirit. se era ele, mas pelo Espírito. Just also when he came, Assim também como they ele didn't veio, recognize him ele- when he came back. quando ele retornou, eles não reconheceram ele também. We don't know the details, Não sabemos os detalhes, but we know that the Bible Mas says nós that sabemos he was walking on que the a Bíblia water. diz que era ele que estava andando sobre as águas. And Peter answered him and said, Lord, E Pedro respondeu dizendo, Senhor, if it's you, se és tu, manda-me ir, call me. me chame. And he said, come. Ele disse, venha. And Peter E Pedro was come down estava descendo out of the ship do barco, and he walked on the andou water. sobre as águas. This was before Isso foi the antes. baptism of the Holy Isso foi Spirit. antes do batismo com o Espírito Santo. Because he Porque ele connected estava conectado with eternity, com a eternidade, with the Word of com a God. palavra de Deus. Not just something he read. Não apenas que ele leu, He connected ele estava conectado with com the voice. a voz. The voice of God. Com a voz de Deus. In the beginning was the No Word. começo era a palavra, The Word was que a God. palavra era Deus, The Word is a God. palavra é Then Deus, the Word became e a palavra flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. Now the Word E agora a palavra is in us. está em nós. And the glory is the Word. E a glória é a palavra. And the glory passed by E a glória Moses. passou por And then Moisés. Jesus had a better plan. E Jesus tinha um plano Now the melhor glory de ter a glória, did not pass by us. que a glória não passasse de nós, It came in us e ela entrou em to nós, stay forever. para ficar para todo sempre. It's in there, Está lá, but the manifestation mas a manifestação is always up to Him. está sempre depende dele. Now He doesn't want to manifest to you Agora ele não quer only. manifestar apenas para você. He wants to manifest Ele quer through you. manifestar através de você, So para you que você will be the possa manifestation ser a manifestação of others de outros, to see Christ. para que eles possam He ver doesn't want to Cristo. just manifest to Ele não you quer apenas manifestar através He de already você. did. Ele já fez when He came in you. quando ele entrou em você. Now He wants to Agora use ele quer you usar você to manifest para manifestar to others. para outros. Peter answered and said, Pedro respondeu dizendo, bid me to come então chama-me, on the Senhor, water. para andar sobre as And he águas. said, come, and E ele Peter disse, vem, Pedro. came out of the ship and he Descendo walked on do water barco, andou to sobre go as to águas Jesus. para ir até Jesus. But Mas, when he got his eyes off of the quando word, ele viu o vento when he started questioning e himself, começou a perguntar e questionar, we've all heard tons of messages já ouvimos muitas mensagens by sobre people about this. várias versões sobre isso. When he saw the storm, Quando ele viu o vento forte, when he allowed fear quando ele permitiu que o medo entrasse, to mix with his faith, misturar com a sua fé, he began to sink. ele começou a afundar. But of course he's going to sink. He didn't Mas- even have the baptism of Mas the Holy claro que ele Spirit vai yet. afundar. Ele nem tinha o batismo com o Espírito Santo ainda. He was just Ele era apenas, living off his faith. estava vivendo da sua fé. And he cried, Lord, E ele clamou, Senhor, save me. salva-me. And immediately E he imediatamente stretched forth his hand ele esticou suas and he mãos caught him. e o chamou, And he said unto him, segurou e disse, O thou of little faith, ó pequena fé,
My gosh. Meu Deus, I've never seen a human eu nunca vi um homem walk on water. andar sobre as águas. I've read Jesus did. Já vi que Jesus fez. That's the last thing É a última coisa I'd say to que eu somebody poderia dizer para alguém that walked on que water. andou sobre as águas. How far Quão longe is the bar that Jesus is trying to take us if É o- he rebukes them now é o lugar for onde, having little faith? é o lugar onde o Senhor chamou ele e repreendeu ele agora de pequena fé. That little faith that he Essa had, pequena fé que ele teve e he tinha, walked on water, ele andou sobre as águas. and we haven't seen. E nós nem vimos I ainda. haven't seen that happen in. Eu nem tenho visto isso The acontecer. devil might do that in. Talvez Satanás in- pode usar in- isso. in lying signs and wonders. Através de sinais e But I milagres haven't e seen prodígios. Mas o que eu Myself, mesmo nunca vi someone moving by the Holy Spirit do alguém that. pelo Espírito Santo fazer isso. We know in faith, Nós many of us sabemos- are walking out on water. Nós sabemos que pela fé muitos de nós estamos Doing andando sobre as things, águas, the fazendo impossible coisas impossíveis, sabemos disso. Building things, Construindo coisas, doing things, fazendo coisas, miraculous things, coisas with milagrosas, multiplication. multiplicações, seeing people. vendo pessoas. But we're talking Mas about estamos falando de what God's saying, o que Deus está dizendo, that the faith that Jesus has, que a fé que Jesus tinha, He's expecting us que Ele espera que nós to never sink. venhamos, para que nós não venhamos nos afundar. Call them little faith. Chamou ele de pequena fé. How many of you want the faith Peter had on that Quantos day? gostariam de ter a fé de Pedro até aqui? Okay, well then he rebukes you. Então ele está repreendendo Says, você, You dizendo: have very, very, very little faith. você tem uma pequena fé. Why are you doubting? Por que você está duvidando? Period. Então, Pedro, Then we can take that for that. ok, podemos receber And when he isso. had come into the E ship, quando eles entraram no barco, the wind ceased, o vento cessou. and they that were in the ship, Então os que estavam no barco, they came and worshipped him. vindo, adoraram, dizendo: Not Peter, não Pedro, that was the Catholics. esses são os católicos. They were in the boat, they started to worship Eles começam Jesus. eles começaram a adorar, Not Peter. não Pedro, because he did something. porque ele fez algo. That's in modern man's Isso é o Christianity. cristiano moderno, But o it was cristianismo Jesus, they moderno. began to worship him, Mas começaram a adorar a Cristo, saying of the truth, dizendo verdadeiramente, Thou art tu the és Son of o God. Filho de Deus. God is waiting for the day Deus está aguardando pelo dia when many em que muitos begin to say, These are the sons of começam a God, falar: esses são os filhos de Deus, because of our faith, por causa da nossa fé, because of exploits. por causa dos milagres, Right? certo? Because now Porque agora his disciples os seus discípulos began to say, começaram a dizer, and they were gone, e então, Over. ora, and they came to the land terminaram a travessia e chegaram à terra. of, and when the men of that place had knowledge of him, E quando os homens daquele lugar o reconheceram, they sent out eles enviaram into all the country por toda a região and brought unto him em redor all that were e diseased, trouxeram todos que estavam enfermos. and besought E him pediram-lhe that they might que ao menos only touch eles pudessem the hem tocar of his garment. a orla da sua veste. And as many as touched E todos quantos were made a tocavam perfectly whole. ficaram perfeitamente sãos. As many Quando todos that touched him. que tocaram ele. See, it's one thing Percebe? sitting home and believing, É uma coisa ficar em casa crendo, but it's faith without works is mas dead, right? fé sem obras é morta. It's actually stepping out of the boat. Então é como sair do barco, It's actually é como reaching and Alcan- believing alcançar, esticar as mãos para or crer, going to where he's at, ir para onde for necessário, going into the word ir na palavra and pulling on that scripture e in faith, puxar aquela escritura pela or fé, hearing his word ouvir a voz dele and following it and doing it e seguir, fazer without doubting, sem duvidar, right? That's certo? É isso. because the minute we start to look at ourselves, Porque no momento que nós começamos a olhar para nós mesmos, that's why the whole thing is keep your eyes on Jesus, not por on isso que yourself. o foco é mantenha sempre os seus olhos em Cristo, não em você. It's very strange. É algo muito estranho. Only Somente one gospel. um evangelho, Because sometimes I like to, porque às vezes when God makes me, when Quando I'm Deus- getting a message, He quando eu estou gives recebendo me a vision a or like mensagem, às vezes ele me dá uma visão, Peter or como às vezes de just Pedro, one scripture. que, usando as And today's escrituras, was partakers of His divine. falando de ser participantes da sua right? natureza divina. And I'm like, that was Peter. Ok, esse foi Pedro. So then I wanted to go look like, Então, well, gostaria de olhar mais e fui olhar. you know, when Bem,
Like the storm, quando a tempestade, the other storm was mentioned in 3 other quando a Gospels. tempestade foi So mencionada também, sometimes I like to read all of them. foi mostrado em outros And grab the one that evangelhos will most também. Eu fui lá ler também os detalhes que go falam with my dessa message. tempestade para olhar isto Although they always para trazer na say mensagem. basically the same thing, Mesmo pelo fato de ser as mesmas there's coisas, sometimes one line that às vezes uma linha just can go with what you're right. pode, If you read, pode vir it's not alinhado line by com line, aquilo que você está 'cause there's trazendo. 3 different personalities Porque tem 3 pessoas ali, documenting 3 diferentes, documentando com or whatever. personalidades Sometimes they diferentes. leave something out, Às vezes eles deixam uma coisa escapar. others. So that's Então, why. And eu I was sempre like, gosto de olhar os this 4 one evangelhos. No caso is just deste, there. esse aqui, I mean, why? eu perguntei, mas por quê? Something so amazing. Algo tão incrível. Maybe Jesus said, hey, let's keep this Talvez Jesus pode ter dito, to ourselves. vamos guardar isso para nós mesmos. You know, he said, like, don't tell anybody about me. Ele We teve momentos don't que ele know. falou, ei, não fala para ninguém, a gente não sabe. And Mas então, what if years gone e se depois, anos and depois, Matthew was just like, Mateus está, I don't care, I'm writing it Não out importa, now. vou 60 escrever years agora. later, right? vou escrever isso They agora. probably didn't talk about it back then because he said don't share, because he did. He said, Poderia ter conversado isso 'cause naquele tempo, there porque were certain eles, things he didn't want que people tinha to coisas que know ele não queria que as pessoas soubessem. for certain reasons we Por don't know alguns why. motivos, não sabemos o porquê. But what if that was one of the Mas e things? se esse fosse uma das And coisas? then or later, then E mais tarde, Matthew, right, was Mateus praying, está orando, and then e então and the Holy Spirit's like, E o you Espírito can Santo put this in there vem now. falar, agora você pode And escrever the isso. others Agora você pode registrar isso. E outros, didn't bother, they Não- just não stuck preocupou. with whatever, right? It mas doesn't matter. independente, não But you would importa. think Mas você estava pensando, one of the most amazing things uma, of faith, uma das coisas mais incríveis they'd com all relação à have it fé, written out, e but todos only one. tinham dúvida. I just thought that was Mas eu interesting. pensei isso era muito interessante a poder compartilhar. Because the other one Porque os outros, were the storm, com relação à and Jesus tempestade, in the boat, e Jesus no barco, is in Luke está em Lucas, 8:22 through 25, Lucas 6, Matthew 16, 21, Matthew 8:23 through 27, Lucas 8, 22, 25, Mateus 8, 23, 27, and Mark e 4, Marcos 4, 36 through 41. 36 a 41. John didn't mention the other storm, João, ele mencionou também. but John mentioned this storm. Mas João não mencionou a outra, mas mencionou essa. That's why I was thinking, but he never mentioned Peter walking on the Por isso que eu water. estava pensando, mas então eles não referiram que Pedro andou sobre as águas? So let's just read that and see how they just left it out. Então vamos ler e ver se eles deixaram isso escapar, ou deixou essa parte e não revelou ela. John 6, João 6, 16 through 21. 16 a 21. And even when he has come, E chegando à tarde, his disciples went to the sea. seus discípulos desceram para ver no mar. Para We ver no know mar. that Jesus went up to pray and he sent them. Nós sabemos que Jesus enviou eles, He just, foi this orar just says they e went into enviou the eles. sea, Aí eles foram até o mar. and they went in a ship Eles foram to go to the sea towards Capernaum. para Cafarnaum. And was now dark, E já era escuro and Jesus was not come to them. e Jesus não tinha vindo a eles. So in other words, he didn't go with them. Então, outras palavras, não foi com And the eles. sea arose, E o mar se unless levantou. there's 2 times that Jesus walked on. Talvez teve 2 ou 3 vezes que Jesus Arose by pode ter reason of a andado great sobre o wind mar, blew, porque grande vento so assoprava. that they couldn't even row the boat. Então, eles não podiam aproximar do barco. O barco estava agitado. There's like 5 and 20 or 30 furlongs. E tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, And then they see eles Jesus viram Jesus walking on the sea. andando sobre o mar. Well, the other one E o outro said that they thought it was a spirit. disse que eles acharam que era um espírito. See how things are like, Percebe? Coisas. could this have been? We don't really know. Detalhes. Another encounter. Nós não sabemos o porquê não foi Because this one registrado. doesn't mention Peter. Esse não menciona Pedro. And drawing nigh unto the ship, E aproximando do barco, and they were afraid. eles ficaram com medo. But he Mas ele said unto them, Ele disse para eles: it is I. sou eu. So see, Então veja, I'm just trying to make you estou understand. tentando fazer você entender. Even reading these Até mesmo documentations lendo os documentários of what they remember and daquilo stuff, que eles lembraram, das coisas que we eles have to have lembraram. the Holy Temos que Spirit ter o Espírito Santo to exactly know para exatamente saber what, o que most likely, a I maioria, would say, eu diria, I'm saying this to know that the Holy Spirit eu estou lets us dizendo understand even porque deeper into acredito what's que o Espírito written. Santo está nos levando a conhecer mais profundamente a palavra Or dele. even the letter can mess up your faith. Porque até mesmo a letra pode bagunçar sua fé. So let's say, Então vamos ver.
Because Porque he ele knew it was Jesus after the fact, sabia que Jesus estava. forgot about the whole thing, Então, nós temos que ver about toda... they thought it was a spirit, Eles achavam que era o Espírito. and Que eles não... now after the fact he knew it was Jesus. Então, de fato, eles sabiam que era Jesus. So Agora, John just leaves that part out. João está falando aqui. But then he left out also Ele falou, mas Peter deixou essa... walking on water. Ele deixou essa parte, dele andando sobre as águas. Because, for example, we Porque- can kind of say Por exemplo, nós podemos dizer, they probably didn't recognize him. talvez eles não reconheceram But in ele. this passage Mas here, nessa passagem aqui, it said Jesus was walking on fala water. que Jesus andou sobre a água. So why did Jesus have to say, Então por que Jesus teve que dizer, it is I? sou eu? So then we can go back Aí quando ele and volta, say, you know what? ele sabe de uma coisa? That Aquilo, was accurate what Matthew said. aquilo que Mateus They disse thought it was the Spirit. é que parecia ser um espírito. And then Peter said, Então Pedro disse, Lord, Senhor, if it's you, se é você, and they said it's I, ele fala, sou eu. you know, right? So you Então see você vê the same situation. essa mesma situação Why the letter, e a letra. if someone only reads one thing, Alguém vai escrever then uma religious coisa, people would Aí start as pessoas arguing. religiosas começam a discutir. Oh, they didn't think it was the Spirit because they Ei, only read one Mas, gospel. porque eles falaram que era o Espírito, que eles não leram See o what I'm outro trying to evangelho, explain? tentando explicar The written word a palavra escrita. is still the word of God, Mas ela ainda continua sendo a palavra de Deus, but it's still written mas ainda está escrita, by the inspiration of the Holy mas Spirit, precisa da inspiração. still written by Ela é humans, escrita por homens inspirados pelo Espírito de especially Deus, the New Testament, especialmente o Novo Testamento. when the Spirit was speaking Quando o through Espírito the estava falando prophet, através do profeta, being taken over que foi tomado by the Holy Spirit, pelo Espírito and Santo now being led e agora sendo guiado by what they hear and see. pelo aquilo que eles viam, ouviam e viam. Very interesting, Algo right? interessante, certo? Because you would think this was, Porque could você think this is two different situations. Poderia achar que é duas situações totalmente diferentes, But we have enough written. mas temos exatamente To know. o suficiente, detalhes suficientes para saber But he said unto them, que é a mesma. Mas it is I. ele disse, eu sou, Be not afraid. não tenha medo. Why would they be afraid Por que eles teriam medo? if they already know Se eles já sabiam they see Jesus walking que on the eles sea? viram Jesus andando sobre o Why mar. are you going to be afraid of Por que somebody you know? você tem medo de alguém que você Somebody that conhece? just did all these miracles. Você acabou de ver alguém fazendo todos esses milagres. Somebody's, right? Percebe? I'm trying to open up our Vamos minds tentar o Senhor abrindo a nossa mente, that we need the Holy Spirit porque nós precisamos, para entender que nós precisamos do Espírito Santo. and we can't be bound up. E não podemos estar amarrados ou Now presos. now let's read 2 Peter Agora vamos ler 2 Pedro 1. 1. Now we're going to see Peter way after Agora vamos ver Pedro. this situation. Bem depois Jesus dessa is situação, gone. Jesus já foi. And remember, he's Lembra? the Peter. Ele é Pedro. We know that he had the gift of revelation Sabemos que ele tinha um dom de revelação. even before, Até like mesmo when the antes, Holy Spirit quando came o Espírito on Santo him, veio sobre it ele activated e something ativou algo nele, that was going to be que seria one of his gifts dos seus dons, because he tasted it porque beforehand. Deus entregou para ele And Paul antes. was another one that had the Paulo gift era of aquele revelation. também que tinha o dom de revelação. And we need the gifts this what E nós precisamos desses like dons, Wednesday night if porque you quarta weren't here, noite, it's going to be quem unlisted. não estava aqui, mas está registrado, vai think estar it's no called YouTube. Não vai Revelation estar listado. Vai estar escrito in you. essa mensagem, revelação em você. And we'll get it to you. E eu vou liberar isso para It's not going to você. be on Está salvo, in mas public, não vai but estar no it's like YouTube. part 2 of Não last listado. Sunday. E And this is kind of vai like ter a part parte 3. 2 também. Every week. Essa aqui seria como a parte 3. It can be part Todos because podem ser parte, this is fazer parte. everything. Isso aqui é tudo. It's all we need to know. Tudo que nós precisamos saber. Aleluia. Faith Fé. in who we are and what he is and what he can do and what he Em wants us to quem do. nós somos, o que Ele quer que façamos, em So quem now let's see estamos. Peter way Então vamos long ler. after, Pedro, bem depois do fato. and we know Nós sabemos that Peter que Pedro did not have full revelation of Ele what não- he's saying não in, tinha total when he revelação daquilo que ele ministrou, and falou, wrote 1st es- and 2nd Peter escreveu em 1 Pedro. because Porque he didn't want Jesus to go. ele não queria que Jesus fosse. And he was speaking through E ele estava falando but através, when he got the Holy Spirit, quando ele falou que não And queria the que gift. isso fosse, mas quando ele falou pelo Espírito Santo, ele recebeu o dom. let's see what he says now. Vamos ver o que ele diz agora.
Simon Peter, the Simão- servant Simão and an Pedro, apostle of Jesus Christ, servo e apóstolo de Jesus Cristo, to them that have obtained aqueles que receberam like precious faith. conosco a preciosa fé. See, this isn't for the whole world. This is for you. Isso não é para todo mundo, isso é para você. With us, Através through the righteousness of God da justiça de Deus and our Savior, e nosso Salvador, Jesus Christ, Jesus Cristo. grace and peace be multiplied Graça unto e you paz vos sejam multiplicadas through the knowledge por meio do conhecimento of God de Deus and our Lord e Jesus de Christ. Jesus Cristo, nosso Senhor. Grace and peace Graça e paz be unto you, seja em vós, according de acordo as com His deu-lhe de acordo divine power. com a sua natureza divina. See, now he's Agora, one of the apostles Ele é um dos apóstolos talking to all of us andando como nós that have todos, come after him, que agora segue a ele, the church. a igreja, Right? certo? Jesus speaking to Peter. Jesus fala com Pedro: Peter, Pedro, upon this sobre essa revelation revelação that I am the Christ, que eu sou Cristo, I will build my eu church. construirei a minha igreja. Now we're finding out Agora now vamos through vendo Paul agora que what the church o was. que a igreja era. They had no idea Eles não tinham ideia. until Até que they got the Holy eles Spirit. receberam o Espírito Santo. Upon this Aí revelation, sobre essa I will revelação build my eu church, construirei a minha igreja and the gates of hell will not. e as portas do inferno não prevalecerão Prevail. contra ela. And the church, we know, E a igreja nós sabemos, it's not a building in the sky. não é sobre um prédio ou um prédio lá na And the igreja, church, lá we nos know, céus. Nós sabemos que a It's not a igreja building on the não é earth. um prédio também na terra. It's lively stones, São pedras vivas. lively stones put São together, pedras vivas colocadas juntas, chips off, que são The arrancadas old block. da própria rocha, built construída in spiritual house, em casas not espirituais, made não feita by the hands of man, pelas mãos dos homens, not made by não feito denominations, pelas denominações, not made by não feito Cathology, por catolicismo, Not made. não feito by brick and mortar, por outras heavenly stones. formas, mas por pedras Right? vivas. So he says, Então ele disse, the divine power that has been given unto us, pelo conhecimento, a sua divina natureza foi dada a all nós. E things todas as coisas that pertain que pretende to life para a vida and godliness, e para a piedade, through the knowledge of him pelo conhecimento dele, who has called us, daquele que nos chamou, not just unto salvation, não para a salvação apenas, not just não to apenas repent for our para sins, arrependimento dos nossos pecados, but called mas us nos chamou to glory para a glória and virtue. e virtude. What came out of Jesus O que saiu de Jesus when the woman was healed with the issue of quando a blood? mulher foi curada do fluxo de sangue? Who touched me? Quem me tocou? That's what he said. Foi o que ele disse. Like everybody's touching you. Todo No. mundo está te tocando? Não. Who touched Quem me tocou me with faith? com fé? Oh, but everybody's touching Mas you. todo You're mundo te tocou. amongst hundreds of Todos estão people. te tocando. Olha o tanto de pessoas. No, who Não. pulled Quem puxou, virtue? extraiu de mim virtude. Now he's saying Agora estamos dizendo, we are divine nós somos partners in virtue, participantes em virtude, glory and virtue. em glória e em virtude. And the virtue looks like something. E a virtude parece com algo, ela se parece com algo. Everything is ours. Tudo é nosso. But now God's Mas Deus agora está dizendo, letting us know the knowledge ajudando que o conhecimento, be multiplied unto you. a multiplicação Go back to foi multiplicada verse 2. a você, Through the knowledge ao conhecimento of God. de Deus. Not the knowledge of Scripture. Não o conhecimento da Escritura, The knowledge of o God. conhecimento That's de Deus. Scripture, Da Escritura, Spirit, Espírito, Word and Spirit. palavra e Espírito. The knowledge of Him who called us unto O glory and virtue. conhecimento dele que nos chamou, Whereby pelo qual are given unto us exceedingly foi dado a great nós and precious promises. essas promessas preciosas, grandíssimas e preciosas promessas, That para by these you que might através dessas possais be partakers. ser participantes. Like if you get an inheritance, Se você receber uma herança, or if you have a lot se você tem um lote and you're sharing e it, você está compartilhando ele, you're both vocês dois partakers são participantes of the deed.
desse negócio. That means it's 50-50. 50-50, It's dividido. covenant. É uma aliança. You have a covenant Você tem uma aliança with com His com divine. a natureza divina dele. According to His divine power, De acordo com o seu poder, He has given us all things ele nos deu todas as that coisas pertain que unto life and godliness para a vida through the knowledge e a bondade, of Him a vida e a that has piedade, called us. pelo conhecimento daquele que nos chamou Glory. para a glória. See, religion always says glory is when you die. Percebe que a religião sempre vai falar da glória quando Not você according morrer, to this Bible mas não de acordo com essa Bíblia. and virtue. E virtude. Does God want you to be? Deus quer que você seja. Well, let's read what some of the fruits of virtue Vamos is. ler então os frutos de virtude. Quais são os frutos da Whereby virtude? we are given Pelas quais exceeding great são concedidas these promises, that you may grandíssimas e preciosas be promessas, partakers of para His que divine através nature, dessas possais ser participantes having da natureza escaped divina, havendo the escapado corruption da corrupção that is in the world que há no mundo through lust. através da You've concupiscência. escaped the corruption of this world, Você, havendo escapado and God is replacing da lust corrupção que há no mundo através da concupiscência, with love. a qual que Deus nos tirou através do amor. So let's break down. So what is partaker? Então vamos lá entender o que é participante. A person Uma pessoa who consumes que consome and indulges ou something. se indulge com algo. A person Uma pessoa who joins in the same que activity ela está participante de uma atividade ou as another ação person. como a outra pessoa. This is out of the worldly dictionary. Isso são definição do dicionário comum. A person E outra, uma pessoa who has the same character, ou que é caracterizada and quality por uma qualidade, of another person. ou tem a mesma caráter da outra pessoa. And then it even says in the dictionary in the E world, também nesse dicionário to be a partaker fala de ser participante, of significa the participantes divine da nature natureza divina. means Significa we become que nos tornamos godlike. mais semelhantes a Deus. Uau. Yes. Now, Agora let's see what divine vamos is in the ver worldly o que definition. significa divino mesmo no dicionário Because comum. Peter says, Porque Pedro disse, partakers nós somos participantes of His da divine natureza divina nature, dele. right? Certo? What happened to Peter O que acontece com Pedro? when he started to sink? Ele começa a afundar. He became a partaker Ele se torna um participante, again mais uma vez, of his human nature. da sua natureza humana. Let's read it. Vamos ler. Divine, Divino, of God, divino, from God, de Deus, or like God. de Deus ou como Deus. Reminds you of last Ou Sunday, right? Deus. In the beginning was the Word, and the Lembra? Word was God, and the Word is God. A palavra estava com Deus, ela era Deus, estava com Deus. And the Word became E a flesh palavra se tornou and dwelt among carne us. e habitou entre Then nós. the Word says, Então a palavra disse, I want you to be eu quero que você seja just like me, assim como eu sou, again, mais uma vez, just like Jesus. assim como Cristo é, How can I be? como eu posso ser? Because He brought you back Porque Ele te trouxe de into volta eternity para a eternidade. with Him. Com Ele, Just back in the garden, He reconnected trouxe de us. volta, como no jardim, nos back to our reconectou divine nature. de volta à nossa natureza divina. And besides, E além disso, all right, now let's read. agora vamos ler Continue to read e continuar a the ler rest o restante of da 2 Peter chapter 1, 2 Pedro, capítulo 1. because that's what he just said about. Foi o que ele acabou de dizer. And besides this, E além disso, given us all diligence nos dando diligentemente to add to your faith para acrescentar à nossa fé virtue, virtude, and virtue e a knowledge, virtude o conhecimento, and knowledge e ao conhecimento temperance, a temperança, patience, e a temperança a paciência, and to e a patience paciência godliness. a piedade. That's just not character of fruits. Não apenas caráter ou frutos, That's also power isso também é poder and faith. e também é fé. And to godliness, E a Deus brotherly kindness. é a temperança a paciência, And brotherly kindness, e a paciência a piedade, love. o amor. For if these things be in Se you essas coisas estiverem em você and abound, e
em você, they make you vai fazer de that você, you shall neither be barren e em abundância eles nor unfruitful eles não vos deixarão estéreis of the knowledge of e Jesus nem Christ. infrutíferos no Some conhecimento of you can't understand your de nosso identity Senhor Jesus Cristo. Alguns de vocês nem conseguem identificar you're still a sua identidade porque você ainda walking in the flesh. continua andando na carne. But when you begin to Mas walk and live quando and você breathe in the começa a Spirit, andar, viver e respirar em espírito, you begin você vai começar to walk in the glory. a andar em glória. But he that lacks these things Mas esses que têm falta dessas is coisas blind, são cegos, cannot see não podem ver, far off, não conseguem chegar ao longe. has forgotten E esquecendo-se, that he esqueceu de was que ele era given e que ele foi dado, a new identity. recebeu uma nova identidade. Forgotten Esqueceu que that he was cut off from sin, eles foram purged arrancados from his old sins. do pecado e limpo dos seus pecados. Wherefore, Então, thy rather, brethren, give diligence to make your calling portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado and your election e eleição, sure. porque And you can take that word sure vê essa palavra and say fastened. com certeza, So then we can go back, para que então você possa ver ela, right? voltar e ver On the rock, sobre a rocha, on the revelation sobre a revelação of Jesus de Christ. Jesus Cristo. That's what we're building on. É onde nós Not the estamos revelation construindo. of your past, Não a revelação Not do the seu passado, revelation não a revelação of some doctrine, de alguma doutrina, not the não revelation sobre a revelação of someone's own knowledge de alguém, do or conhecimento de their private alguém, interpretation ou do seu of the Word of God. interpretação The revelation orgulhosa da palavra de Deus, mas a of revelação Christ de Cristo And His Spirit. e o seu Espírito, Christ Cristo and His Word. e a sua palavra, Christ Cristo and His flesh. e a sua carne, Christ Cristo and His blood. e o seu sangue, Christ Cristo and His truth. e a sua verdade, Christ Cristo and His grace. e a sua graça, Christ Cristo and His church. e a sua igreja, Christ Cristo in e you, em você. the hope of A glory. esperança da glória Means significa He's hoping que Ele espera that we manifest que His nós glory. venhamos manifestar We're a glória hoping- dele. Ele espera, The world nós esperamos, is hoping o mundo espera to receive Him, recebê-lo for Him, para Ele, by Him. por Ele. The world doesn't O know mundo nem sabe. that they're waiting for the Eles estão manifestation aguardando pela manifestação of virtue and da glory virtude e to be glória manifested para serem manifestadas in His church, através da igreja just dele, like assim it como was in Him foi através when He dele was in the quando ele flesh. estava no natural, na That's carne. it. É isso. They don't know Eles não sabem, because they were made by porque God. eles foram feitos for por Deus, God. para Deus, We were all made e todos for vocês His foram feitos good para pleasure, o prazer not dele, for religion, não para a religião, not for tradition, não para a tradição, but to become mas para se tornar chips partes, off the old block. pedaços dessa pedra He original. made the old block Isso significa que New. a velha, a nova, and He's making all things new ele está fazendo todas as coisas novas in you. em você. The kingdom is not by O observation. reino não é por vista. Is He always gonna? We're gonna keep talking about Ei, this. vamos continuar talking falando about isso, it. sempre falando We're sobre gonna isso. keep meditating Vamos on it. continuar We're gonna keep meditando eating sobre it isso, and comendo over isso, and over. uma vez e And outra. one day, E um suddenly, dia, de repente, because it's not just something here one day. porque não é um dia que você ouve, não é uma coisa que você Jesus ouve um was dia saying só. for Cristo estava 3 years, constantemente, every day. sempre falando, 3 anos, todos os dias falando, I am the Christ. eu sou Cristo, I will be eu crucified. eu serei crucificado. That's what they have to say. Verily, verily. Aí ele fala, It's like, I'm going to keep saying it. verdadeiramente, Keep saying it. verdadeiramente. Then you're going to Ele document it. continua And you're going dizendo, to keep reading você vai it. And documentando, keep reading vai it. documentar, And keep reading vai ler, it. And continuar the, lendo, and the church is going to lendo, be a igreja growing vai and lendo, growing. vai continuar crescendo, And as long as I crescendo, tarry, e uma vez que eu The continuar, latter glory church a igreja, is going to a manifest glória da segunda casa vai se everything. manifestar, todas as coisas, not just não apenas a little, pouco, couple steps on water, pouquinhos de passos na água, running, mas living correndo, vivendo on the water. nas águas, sobre as águas. And they're going to say, E eles vão dizer, for sure, com certeza, They verdadeiramente, are eles são the sons of os God. filhos e filhas de Deus. They are Eles são the children of the os living filhos de God. Deus. Not by might,
não por not força, by power, nem por violência, not by your works, nem pelas suas obras, by His glory mas He pela placed glória inside of you, dele, by your pela, receiving, pelo você by receber, your por você receber submitting, e submeter, by your pela sua believing, submissão, or pelo seu crer, pela sua crença. they're forgotten E ele fala that they've been que purged você esqueceu que foram limpos, and set apart. purificados seus pecados, separados. We're not going to forget in this house. Nós não vamos esquecer We're nessa going to be casa. reminded every time Vamos I'm sempre here. estar lembrando uns aos outros. Eu estou It's aqui. up to you to believe it, though. Agora vai de I mean, if você you say, oh, we're not purged, we're acreditar not this, we're not that, ou that's your own não. problem. Eu não faço parte dessa It's not gonna natureza be a divina. church, Aí é com você. because Mas when nós, we're como born igreja, again nós and manifested, vamos começar a manifestar and then they're preaching all these other as things, pregações, várias outras that pregações. those children Como sabemos que nossos that filhos had an encounter with estão God tendo encontro com Cristo. are going to be blinded E se eles não tiverem, by the same letter, eles vão ficar cegos That pela opened pela mesma letra. their eyes. Os seus Right? olhos não So, conseguirão ver. Então, let's keep reading. vamos continuar lendo. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom, Porque assim como uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno. wherefore I will not neglect to put you always in remembrance De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto sereis negligentes em lembrar-vos a respeito dessas coisas. Peter did it. Pedro fez He isso. wrote it once, Ele and escreveu he uma vez, preached at every church he pregou went para to, todas as igrejas. and he still he would be continua- still preaching it if he's still alive. Continua sendo viva e sendo pregada nas In igrejas. remembrance Em lembrança of these things, dessas coisas, that thou para que então you may know them saibais and be e estejais established. estabelecidos. See what God, the Holy Spirit, we're Veja, o establishing. Senhor está falando que estamos one another. estabelecidos em uns aos outros. Yeah, you can hear the word you got Sim, saved, podemos ouvir a palavra que fomos salvos, but mas are you established? você está estabelecido, That means fastened, está, unshakable, você unremovable, é irremovível. not being tossed to and Você não fro, é levado de um lado para o outro, Not vento para o outro. fighting your old man Nem one day and then back in the lutando spirit. contra o homem velho o tempo todo, para depois Established tentar entrar no espírito. in Estabelecido, ancorado of your soul, Jesus Christ. em Jesus Established Cristo, estabelecido in the house na casa, unto the cornerstone. na pedra angular. Right? So it's, Certo? oh, we're going to hear about that. Yeah, Então, 2 years ok, ouvimos sobre till isso. you start ok. living it. Agora começar a viver till you nisso, start living it para out. que você possa então viver e deixar isso liberar, Till we all até que todos are in Todos que the estão same stature and venhamos measure of Christ. alcançar a mesma in estatura virtue, e natureza de Cristo, que é in em knowledge, virtude e conhecimento and in power. e em poder. The Aleluia. present day truth. A presente verdade. That's today. Isso é hoje. Yea, I think Sim, eis it, que that I penso meet as long as I convém, am in this tabernacle enquanto eu estiver neste tabernáculo, to stir you. animá-los So what is he saying? que ele está As dizendo? long as I'm in this tabernacle, desde que eu estou aqui. they weren't in the temple. Eles estavam no templo. They weren't in a church. Eles não He was talking estavam about no as long templo, as não I'm estavam alive. numa igreja. Ele fala, desde in que eu estiver this vivo, tabernacle, esse tabernáculo aqui, This fleshly tabernacle. essa tabernáculo To stir you na up. carne, enquanto eu estiver vivo, eu estarei te relembrando. And now I'm going to stir E you agora up. eu também estarei as long as I'm enquanto in this eu earthly estiver, tabernacle, eu estarei te recordando. and I'm Enquanto eu believing estiver neste tabernáculo, We're going to eu do estiver greater crendo, things than Peter ever vamos did. ver coisas e fazer coisas grandes que Pedro Because nunca fez. Jesus said we Porque would. Jesus disse que nós faríamos. Paul said Paulo it. disse isso também. Aleluia. Greater works. Obras maiores. To stir you Aleluia. up, Para agitar putting você, you in remembrance. para lembrar você, knowing saber that que shortly em brevemente I must put off devo this, deixar this my este meu tabernacle, tabernáculo, even as our Lord Jesus assim Christ. como nosso Senhor Jesus has Cristo showed me. me mostrou. He showed him he was going to die. Mostrou para ele que ele iria morrer. Moreover, Além disso, I will endeavor esforçar-me-ei that you may be para que able afar off depois da minha morte in my decease você possa ver to these things sempre essas always coisas. in remembrance. Tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança. For we have not followed Porque não conseguimos cunning devices
fairy tales and seguimos stories. astuciosamente fábulas imaginárias. when we had made known unto you E ao anunciar a the você power o poder of e a vinda the coming of our Lord Jesus de nosso Christ. Senhor Jesus Cristo. But we, Porém nós eyewitnesses fomos testemunhas of his majesty, oculares de sua majestade. for he received from God the Father honor and glory. Porque ele recebeu de Deus, Deus Pai, honra, glória, poder. When there came such a voice Quando lhe veio uma voz to him from da exceeding glory, magnífica glória, this is my este é o meu filho beloved Son, amado, in whom I em am well quem pleased. me comprazo. And this voice, E ouvindo essa which voz came from que heaven, veio do céu, we heard. quando nós ouvimos, And when quando estávamos we were with him com ele on the holy mount. no Monte Santo. Also, Peter was able to hear that voice Pedro too. também pôde ouvir essa voz. We have also Nós também tínhamos a more and sure word of prophecy, uma palavra de profecia mais segura, whereunto a qual bem fazeis you do well em estar atentos, that you take heed, como uma as unto a light luz que that shines brilha in a dark place. em um lugar escuro, Confirming, confirmando. Peter's now confirming Pedro está confirmando everything John was saying tudo que about João estava us now dizendo being the light sobre of the world. nós agora sermos a luz do mundo, Unto the day até que o dia dawn amanheça and the day star e a estrela arise in your hearts, da manhã surja em vossos corações. knowing this first, Sabendo isso primeiramente, that no que prophecy nenhuma profecia of da Scripture Escritura is of é any de private interpretation. particular interpretação, For the prophecy porque a profecia came not não veio in old time no tempo antigo by the will of man, por a vontade de um homem algum, but by holy men. mas pelos homens santos. And now we're holy men, Agora nós somos homens santos, set apart, separados, peculiar, a holy priesthood. peculiar, um povo santo, He's the same God that nação said you were. santa. É o mesmo Deus que And disse. so were they Então eles também eram, when the Spirit of God came upon quando o them. Espírito de Deus veio sobre eles. Holy men, Homens santos God de spoke. Deus falaram as they were à moved medida que eram movidos by the Holy pelo Spirit. Espírito Santo. Aleluia. Now let's read Paul confirming too. Agora vamos ler Paulo confirmando isso. 2 Corinthians 2 Coríntios 5, 5, 16 to 16 18. a 18. Wherefore, Portanto, henceforth, daqui por diante, know we sabendo que no man não somos after the flesh. homens segundo a carne. Yea, Sim, though we have known Christ after the embora flesh, tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, we know him no more contudo agora já não conhecemos mais after the flesh. segundo a carne. But Portanto, we know him nós o conhecemos by his voice, by pela his voz spirit, dele, pelo Espírito by his dele, truth, pela by his verdade power. dele, pelo poder dele. So we know him. Então nós o conhecemos. Therefore, Então, if any man se qualquer homem or woman, ou mulher for the people that das get pessoas stuck on the letter, que ficam presas na letra, be in Christ, todo aquele que estiver em Cristo, he ele or she ou ela is a new creature. é uma nova criatura. Old things As coisas velhas are passed são away. passadas Behold, e eis que all things todas as coisas are se tornaram become new, novas. becoming new. Se tornaram novas. That's you. Isso é você. That's me. Esse sou eu. That's remembering. Isso é uma That's lembrança. the divine nature. É uma natureza, lembrança glory da in natureza you, divina da Christ glória in us, em você, de Cristo em nós. And all E things também todas as coisas. are of God, Todas as coisas são de Deus. who has O qual reconciled nos us reconciliou to himself, consigo mesmo has made us por Jesus Cristo. partakers Fez de nós participantes of his da divine nature. natureza divina And I got news for dele. you. E eu tenho boas novas para The você. Pope Eu espero does not have any divine nature. que não tenha natureza divina. Has nothing E não tem to nada, do with this promise. tem nada a ver com essa promessa. Because this promise Porque essa promessa is those that are led and moved by the é para Spirit aqueles of que são God. movidos e guiados pelo Espírito de Deus. They're not under the power Não, of any other, não são aqueles que estão poder sobre qualquer outro poder, and they are mas são aqueles not que não são
testifying, aqueles que não estão testificando, or coming in agreement ou se estando em concordância with any com qualquer scripture outra escritura under any private interpretation. ou particular interpretação. No man Nenhum homem has been given 2 books. tem dado, recebe 2 One votos. book's been given, Livro foi dado. letters have been given, A letra foi dada. but Livro no foi other dado. books Mas nenhum outros livros have been given foi dado. like that have been given Como foi dado? to the Mormon Church, Para a igreja dos the Catholic Mormons, Church, a igreja católica or to whatever ou ones. qualquer outros aí. These side books. Que livros We got enough fora, nós temos o suficiente. given in the book Que foi called the dado em Bible, livro chamado a in the Bíblia letters e na letra handwritten que foi escritas by those that God por aqueles que handpicked, Deus escolheu por dedo. not people Não that came after por pessoas God que veio depois de Deus, and were not handpicked by que God, foram escolhidas por Deus. but handpicked by Mas devils, pessoas que foram escolhidas por Satanás, because they porque separate eles you começam a separar você from what was picked. daquilo que foi escolhido. I got 13, 14. Eu tenho- We got 14 books Você out tem there. agora 14 livros escritos. They're going to illuminate. Vai There's iluminar. nothing in those books Não tem nada naquele livros lá, that'll nos say livros lá anything different que vão dizer qualquer coisa diferente da Bíblia, than what's in do que está this book. nesse livro aqui, ó. It's just a deeper É apenas understanding. entendimento mais profundo. They write books, Eles escrevem livros, changing days, trocando dias, making you do this. fazendo você fazer You aquilo. can marry, have more Você wives. pode casar mais You can- it's com like mais those are pessoas. E Written by the Holy Spirit. pessoas usando coisas que não foram escritas pelo The Holy Espírito Spirit's Santo. still O writing Espírito Santo ainda está escrevendo by the unction, by the pela inspiration, unção, pela letters to the inspiração church. da igreja. This word today, Essa palavra hoje, if I preached it on paper, it's Se eu- a letter se to eu the pregar church. ela It's escrita, called a sermon. é uma letra, It's called se torna uma letra, um sermão, uma carta, a revealing. se chama Of a revelação deeper understanding. de um entendimento mais profundo What Paul did. daquilo o que Paulo fez. What did he do? O que ele fez? Was it only a letter Era apenas letra? because he sat down Porque ele sentou, at a desk and he had a pen ele sentou in his ali hand? na mesa e escreveu ali com a Now caneta. it's a letter? Ah, isso agora é letra? What about all the E times todas as he vezes preached to que the ele church? pregou à igreja, That wasn't any good? não era bom? Just throw all that away Joga tudo isso fora então, because it's not on paper? porque não está no papel? He was the pen. Ele era a caneta. It says, be Ele a falou, living epistle. seja He uma was the epístola pen viva. Ele era a caneta of the author. do autor. When he speaks, Quando ele fala, when they put it on paper, quando eles colocam no papel. same thing. É a mesma coisa. Quando ele fala, quando ele coloca no papel. Imagine Imagina all the se letters todas as cartas he was writing Que when ele he estava was standing right there. escrevendo quando ele estava lá. Because he was Porque ele era, preaching and writing always ele estava pregando, escrevendo under sempre the inspiration sobre a inspiração whenever he took de tudo that quanto place to address, ele era levado a lugares church específicos para under the anointing. levar a igreja Whether it was speaking sobre a behind a unção, ou falando or no writing púlpito, behind a desk. ou escrevendo atrás de uma mesa. Then he was Paul, Então ali estava Paulo, the friend, ele estava ali, the brother, o irmão, amigos, hanging out, eles estavam juntos and he spoke as a man and e did ele things falava that had- como homem. But when he said, Mas quando ele falava, connecting with God and the conectado com Lord, Deus, pela palavra de Deus, all scripture todas as and all escrituras preaching, e toda a the pregação. Bible says, if anyone speaks from A Bíblia fala, God, se algum homem falar da parte de let him Deus, speak que ele venha the falar oracles of God segundo os oráculos de Deus, or shut up. ou ficar That's calado. what Peter said. O que Or Paulo just Pedro shut disse, up. ou fique calado. There's a lot of people that Porque just need tem to muitas shut up pessoas que têm que ficar caladas. and they're just running their mouth. Aí There's seria a lot of people melhor. that Tem wrote a lot of books that muitas pessoas que need to escreveram burn those livros books que deveriam queimar os livros, because they bring confusion porque eles trazem confusão para com to isso. the only book that's authorized Para com o único the Holy livro Spirit. que foi autorizado pelo Espírito Santo to live by para and viver to be led by. por Ele e ser guiado por Ele. And now he wants us to be. E agora Ele quer que That. nós sejamos isso I'm almost também. done. I really am. Já estou quase finalizando, ok? So let's go back. So we got Paul. Estávamos com Paulo agora. Now Agora we had vamos. Peter. Now we'll Falamos- just jump back to Jesus Falamos de Pedro, one more falamos time. de Pedro, de And then Paulo. we'll close Agora with Paul. vamos falar de Jesus e vamos fechar.
vou fechar com Paulo. John 17, 14 through João 26. 17, 14 a 26. I have given them Eu dei a eles my a word. tua palavra. John 17, 14 through 26. João 17, 14 I a have 26. given them my Eu word. dei a eles a tua palavra. And the world hates them E o mundo os odiou, because they are not of the world. porque eles não são do mundo. Even I am not of the world. Assim como eu não sou do mundo. I pray Eu oro not that they should be taken out para of que the tu world, não os tires do mundo, but that, mas para que and I can add, but tu, Father, I pray Pai, eu oro that the world para que o mundo be taken out of us. seja arrancado de nós. Not that they are taken Não out of que the eles world, sejam arrancados do mundo, but thou should Mas- keep them from the mas que evil. você possa mantê-los e guardá-los de todo o mal. They are not of the world, Eles não são do mundo, even as I am not of the world. assim como não sou do mundo. Sanctify them Santifica-os, Pai, through thy truth. pela tua verdade. Thy word is Tua true. palavra é a verdade. As Assim thou hast sent me into this como world, tu me enviastes ao mundo, even so também eu I also os enviei send them ao mundo. into this world. Ao mundo. And for their E sakes por causa deles, I eu sanctify santifico myself, a mim mesmo, that they para que eles also também sejam might be sanctified santificados through the truth, pela verdade, through the washing of the water, pelo o lavar da of the word of palavra, God. da palavra de Deus, through the water of Jesus. pelas águas de Cristo. His words are spirit. A palavra dele é His river is espírito. flowing. Os rios dele His estão words are fluindo. cleaning. A palavra está limpa, está limpando. His words are As washing palavras dele lavam your mind, a sua mente, your heart, o seu coração, your life, a sua vida. bringing you confidence Traz você, te dá There's segurança. no confusion. Não há confusão in the river. nos rios. Neither I pray E também eu oro. for these alone. Não oro apenas por estes. He said, neither I pray Ele fala, não oro for somente these por estes right here that I'm que estão speaking aqui to personally, agora comigo, na qual eu estou falando com eles. but everyone Mas todos that reads this book, que leem esse livro, everyone todos that hears their que preaching, ouvirem do pregar, everyone todos que ouvirem that a hears pregação, this que gospel, ouvirem esse evangelho, everyone todos that receives me, que me recebem, everyone todos who's been born que again, nasceram de novo, everyone who's todos been blood washed, que foi lavado pelo Everyone sangue, todos who is partakers que são participantes of my divine da glory, minha glória everyone divina, todos, that they para que eles may be one, possam ser um, as thou, assim como the o Father, Pai art in me, é um comigo and I in e thee, eu sou um, that they contigo, also para que eles may também be one possam ser um in us. conosco, em nós. Let's read it again. Vamos ler de novo. That they Para que eles all may be one, também possam ser um, as assim como thou, tu, Father, art in me, ó Pai, estás em mim and I in the e eu Father, em ti, that they para que também also may be one sejam um in us, em nós, that they, para que us, may be one nós sejamos um in the Father, the Son, and the com o Holy Pai, Spirit. Filho e Espírito Santo. In the beginning was the No Word, começo era a palavra and the Word was e a God, palavra era Deus. and the Word is A God, palavra é Deus. and the Word A palavra came and ela dwelt among veio us, e habitou entre nós. and then the Word went, E a palavra foi and then the Word e a palavra sent His Spirit back enviou o Espírito de volta to gather para nos guiar, all of para nos those juntar todas back aqueles into John 1 que estão em João 1 with Christ. com Cristo. Aleluia. And He said E ele disse that they may be one in us, and para que eles possam ser um conosco, that they also may be one in us, para que também eles sejam um em nós, that the world para que o mundo may believe possa crer that you sent que me. tu me enviaste. How is the world going to believe Como que o mundo vai crer that the Father sent the Son que o Pai enviou o Filho? when the sons Se os filhos manifest se the manifestarem, Father's glory? quando os filhos manifestarem a glória do When Pai, the sons quando os filhos manifest manifestarem unity, a unidade, one doctrine, uma doutrina, one church, uma igreja, one communion, uma One comunhão, um amor, one bread, um pão, one way, um caminho, one river. rio. Aleluia.
You've heard this lie. Você também pode ouvir essa mentira. Many streams Que lead. as pessoas falam que muitos rios ou muitos That's not true. Many streams lead to eles falam, Christ. que No. muitos caminhos levam a It's Cristo. more like this. Não, é mais assim. One stream Caminho will lead vai guiar through many através de muitos to Christ. a Cristo. One stream Caminho multiplying multiplicando and many em muitos lead many to Christ. vai guiar muitos a There's not Cristo. many Mas não streams muitos caminhos leading people to levando the para river. Cristo, para o rio. The river Não, first o rio primeiro coming through His church, e através da sua igreja being released, sendo liberado that many para que muitos will be led possam ser guiados to one stream, a esse and then they canal can flow e eles possam fluir esse canal the river of life. do rio de vida. Então não são muitos canais Out que of levam their- a Cristo, mas um canal só. Out of their belly E através do rio deles, o only ventre flows deles, possam fluir from God's river, from His throne. somente do rio de Deus, Out of your belly do trono dele. shall flow Do rivers. seu ventre sairá, of living fluirá water. rios de águas vivas. And the glory E a glória that thou gave me. que o Senhor me deu. Let's just back up again. Let's see that one more time. Verse 21. Vamos ler de novo o Father in versículo. me and I in thee, Para que eu seja com o that they Pai, also may be one in para que eles us, sejam conosco, that the world may believe para que o mundo creia that you sent me. que você me enviou. And the glory E a glória which thou gave que tu me me, destes, I have given them, para que seja eu dou a eles. Pelo that quê? they may be one, Para que eles sejam even as we are até one. mesmo como nós somos I in them, eu e eles, and thou in e me, você e eu, that they para que may eles be perfect in one, possam ser perfeitos em and that E então the world may know o mundo venha saber that thou hast sent me que você me enviou and hast loved them e os guiou as thou hast loved me. e amou a eles como você me amou. Father, I will Pai, eu desejo that they also, que eles também, whom you've given me, aqueles que o Senhor me that's deu, us, que o Senhor me deu, be with me estejam comigo where I am. aonde eu estiver. Where is he? Onde ele está? That they Para que eles may behold my glory, possam segurar a minha glória. which thou hast given me. Venham para que eles vejam a minha glória e possam carregar lovest a minha me. glória que está em mim, porque você me amou Before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. And let me add, E aí eu vou acrescentar mais, that they will know para que eles saibam that you have loved que them você amou a eles before the foundation of the antes da world. fundação do mundo. And that will heal you. E isso vai curar você. O righteous Father, Ó Pai justo, the world has not known o me, mundo não te conheceu, but I have known thee. mas eu te conheci. The world O mundo has rejected Jesus, rejeitou Jesus, but we received him. mas nós recebemos a Ele. The world, O mundo, and then, e então, but I have known thee, mas eu conheci a and vós. these E have você, known eu declarei, that thou hast sent me. e eu declaro que você me enviou. I declared Eu unto them tenho declarado my name, a eles o teu nome. and I will declare E it eu declararei that the love que o amor that we have, com que tu me amastes, that you had loved me, o amor na qual tu me may be amastes, in them, possa estar neles and e I in them. eu neles. God is love, Deus é amor and God is e spirit. Deus é Those that Espírito. worship Him Aqueles que o adoram must love Him, devem o adorar, devem and o those that love amar. Him Aqueles que o amam must worship Him devem adorar in spirit em espírito and in truth. e em verdade. And now let's see Paul, Agora vamos ver Paulo also with the gift of revelation. também com dom de revelação. Jesus Christ, Jesus, the revelation, Cristo, a revelação, all together. tudo junto. And also E também Jesus being the revelation Jesus sendo a revelação of Himself, dele mesmo, lined up, alinhado faceted ali on His Father, com o seu Pai. as we behold His glory Uma vez que nós the carregamos glory of the only a begotten glória Son, dele, a glória do único before the Filho, foundation of the antes da world. fundação do mundo. And then He says E ele this, disse assim: I and them, eu e eles, God in us. Deus em nós.
we are partakers. Nós somos The same participantes. stature and measure A that mesma Jesus estatura was. e medida de Jesus Cristo. Now Paul, in 1 Colossians 1, 26 Agora, through Coríntios 27. 1, de 26 a 27. Even the mystery E o mistério which has been hid. que esteve oculto. See, it was hid. Viu? Estava escondido. Don't try to get a mystery Não tenta pegar um from a mistério dead corpse. de alguém, de pessoas Don't mortas. try Não tentem to seek things, buscar coisas the living nos among the dead. buscar coisas no meio That's your problem. daqueles que vivem. You're looking at a dead Buscar book, algo morto or daquilo que someone that already vive. dead Esse é o problema de você and tentar wrote a book. buscar algo em letra morta But look to the daqueles author que and estão finisher vivendo. Mas olhe para o of the book of autor life. e consumidor, His name is consumador Jesus. do livro da vida. He is the book O of nome dele é Revelation. Jesus, ele é o livro de He is revealing revelações. himself, Ele está revelando a si mesmo, but was hid for generations. mas foi escondido por gerações. But now Mas agora is made manifest foi manifestado to his saints, para os seus santos, to whom God para qual Deus would make known fez conhecido that what his riches, das suas what are his riquezas, riches das suas riquezas, of the glory das suas riquezas da glória, of this mystery deste mistério among the entre os Gentiles, gentios, which is que é Christ Cristo in you, em vós, the hope of a glory. esperança da glória. Not the mystery of Christ Não os mistérios, coming in the air, Cristo vindo no but the ar. mystery Não, o mistério of Christ de Cristo already being in já us, estando em nós, habitando em the nós. head E of the church, Ele é a cabeça da the head igreja. of the body, Ele é a cabeça do and the corpo. body being the church, E o corpo sendo a igreja. would freely Isso give us verdadeiramente all things estarão livremente All sendo things em todas as coisas. were made by Todas him, as coisas foram for feitas him, por Ele, and without para him Ele. E there sem was Ele, nothing nenhuma dessas that coisas was teriam made. sido escritas. And we Isso foi were made feito para que for nós His possamos glory. permanecer e viver para a glória dele. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Father. Obrigado, Pai. Father, we seal this word Nós in faith selamos and essa power, palavra hoje com poder. that the same Porque o Spirit mesmo poder e that Espírito raised que ressuscitou Christ Jesus from the Cristo dead dentre os is now mortos dwelling está and agora living habitando inside of me, dentro de mim. can quicken every dead thing, Ele vai vivificar tudo can aquilo que é change morto. me, Ele vai me can transformar do whatever e He fazer decides to aquilo do. que Ele decidia fazer. Oh, Father, Pai, multiply multiplique your glory a sua glória in your church, na sua igreja, in your bride, na sua in noiva, your people, no seu povo. the same O power mesmo poder that you had, que você deu release e it recebeu upon your church. sobre a sua igreja, liberou sobre a sua Birth the igreja. man-child, Que o Senhor, desde the pequeno, book o livro of the revealing, do the book of varão, o Revelation. livro de revelação. Hallelujah. Aleluia. The book O livro of de Revelation. revelação. The book O livro of de Revelation. The revelação. book O livro of de Revelation revelação is now e agora written on our está hearts. escrito no nosso coração, Let it be para que possa ser in our na minds. nossa mente Expand e our expandir vision a nossa visão to know e saber the spirit que o espírito of prophecy de profecia is está, the testimony ele é o of testemunho Jesus de Christ. Jesus Cristo. And now, E agora the testimony o testemunho of Jesus de Jesus Christ, Cristo, He said, ele disse, is now us, e agora nós somos manifesting a His manifestação divine da nature, natureza divina being dele, que partakers somos of His participantes agora In da Him glória dele. we live Nele nós and vivemos, breathe nós and have our respiramos, being. nós vivemos In Him e temos o nosso all ser. things Nele todas were as made coisas são for feitas His por ele, glory. para ele, para a glória dele. He said, Ele disse, in the same book, no He mesmo said livro ele disse that you que você shall do fará greater things. coisas maiores. And He also E ele said também disse that you que você will be with me, estará comigo. and you are seated with E me estou sentado contigo, você está in sentado heavenly comigo places. em lugares He celestiais. said that you Ele disse que você will now be agora estará, the image você será a of imagem now the invisible da glória do Deus invisível. Aleluia. Spirit of the living God. Espírito do Deus vivo. Hallelujah! Aleluia! Yes! Thank you, Father. Glory to God. Yes! If anybody wants prayer,
If anybody wants to tap in Se alguém quiser oração, to their faith, se alguém quiser to virtue, beber dessa to be virtude, made whole, de ser feito to be washed clean completamente for all your sins, lavado, limpo dos seus pecados, to be healed in de your ser body, curado, what can't the glory do? o que o Senhor pode What fazer? can't the word of God O que a palavra de Deus pode fazer? do? What O que? can stop? O que? Only our human nature. Somente a nossa natureza humana pode But parar. Father, I Pai, eu renounce renuncio my human nature a minha today, natureza humana hoje and I hold e eu fast aproprio to my divine da minha nature natureza divina to be e partakers ser participantes with the glory da glória of Jesus de Christ. Jesus Cristo. My heavenly, Minha my new identity nova is identidade not in the old não man, está no velho homem, but in Christ. mas em Cristo. Hallelujah. Aleluia! Somos participantes da mesma glória. Somos oh. Somos participantes da mesma glória. Somos em Ti, Senhor. Somos participantes da mesma glória. Somos participantes da mesma glória. Somos participantes da mesma glória. Participantes da mesma glória. Oh, a glória. Somos participantes da mesma glória. Somos participantes da mesma glória. Somos participantes da mesma glória. Oh, em Ti, Senhor, participante. A mesma natureza divina foi revelada em nós. A mesma natureza divina foi revelada em nós. A mesma divina natureza foi revelada em nós. A mesma divina natureza foi revelada em nós. A mesma natureza divina foi revelada em nós. A mesma natureza divina